Então vamos lá, vamos nos aquietarmos, vamos para a palavra. Eu já falei para os irmãos, né? Eu gosto bastante de prestar atenção no que Deus tem para dizer a mim, né? Na verdade, não somente, isso tem que ser uma prática nossa, né? Todos nós. Deus sempre quer falar alguma coisa com a gente. A gente tem que estar disponível para poder ouvir, né? A gente tem que estar disponível para poder ouvir. Às vezes, eu costumo falar que às vezes a gente vive. Vou dar um exemplo, né? Tá tendo uma festona aqui, né? Às vezes, quando a gente passa, a gente não consegue nem ouvir os nossos próprios pensamentos, né? Quando a gente passa numa coisa assim. E às vezes a nossa vida com Deus tem sido assim. Às vezes nossas vidas, elas estão barulhentas, elas estão bagunçadas. Tem muita coisa acontecendo, muita palavra rodando, e você não presta atenção em algo que Deus quer te falar. Então, Deus quer falar com todos nós, né? E eu presto muita atenção, eu gosto muito de focar nisso. Focar, procurar onde a voz de Deus está. E eu achei interessante porque essa vez, eu acho que de todas as outras vezes, Deus me mostrou muito rápido aquilo que Ele queria me ministrar na minha vida primeiro, depois para trazer aqui. Foi muito rápido. Como? Foi assim. Base passada, no mês passado, a gente terminou, tudo bonitinho, todo mundo comeu, né? A gente vai ainda, tem os pós, né? Porque a gente faz esse social gostoso. Depois pelo menos eu, o Marcão, o Edinho, o João, a gente volta para cá e desmonta tudo, né? Desmonta tudo e tudo mais. Aí tem o término, arruma as cadeiras, né? Tira as decorações quando tem. E no final da base passada, para essa, de lá, eu cheguei em casa, aí geralmente quando eu termino a base, eu estou muito cansado, porque é um dia inteiro, né? Eu passo o dia, realmente o dia inteiro, em prol daqui, em prol desse dia. Então, desde manhã, é um ajuste aqui, um ajuste ali. Às vezes vai variando. Às vezes, por exemplo, tem vezes que preciso arrumar uma cifra. Aí eu vou lá e arrumo a cifra. Aí deixo tudo certinho. Não, agora eu preciso arrumar, adicionar mais um ponto no texto, adicionar mais uma situação, sabe? Então, geralmente, vou dando aqueles últimos detalhes e tudo mais. Meu Deus, me perdi aqui um pouco. Então, é muito corrido, né? E aí eu cheguei em casa e eu deitei lá, né? Me arrumei e tudo, me deitei. E aí eu falei para a Fê, eu falei em casa, eu falei assim, que canseira, né? Nossa, estou muito cansado. Estou muito cansado. Só que automaticamente a resposta já estava pronta. Logo para ela eu falei assim, mas é bom, porque parece que eu não me cansei. Parece que eu estou cansado fisicamente, mas espiritualmente eu estou tão feliz, eu estou tão bem, eu estou tão alegre, sabe? Como se eu não tivesse cansado. E foi aí que Deus falou comigo, sabe? Foi aí que Deus me mostrou o tema da nossa conversa de hoje. Foi muito rápido. Deus nunca tinha feito, eu nunca tinha percebido isso de Deus. Logo terminando, já me falar uma outra coisa para trazer. E eu fiquei nutrindo essa mensagem durante esses 30 dias inteiros mesmo. E o tema da nossa mensagem de hoje, da nossa conversa, é o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o tema da nossa mensagem. E para isso eu vou construir com os irmãos uma linha de raciocínio com vocês. Em cima, justamente, do livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Tá? Mais uma vez, anotem esses versículos, depois revisem eles em casa, deem uma estudada a ele em outras versões, isso é muito bom. Geralmente, quando eu faço os textos, eu costumo ficar em várias versões. Eu pulo de NVI para Almeida, para a Mensagem, para NVT, e a gente vai indo. Agora eu estou criando um hábito de ir para a versão em hebraico, em grego, para poder ter conhecimentos maiores, né, sobre alguns temas e alguns textos. Então anote isso, tá? Neemias 8, versículo 10. Pode colocar na tela lá para nós? Neemias 8,
versículo 10, que diz o seguinte: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Esse é o texto base que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Vamos contextualizar um pouco, vamos entender o que a gente está lendo. O povo de Israel, nesse momento, ele já tinha sofrido várias e várias consequências dos seus atos. Atos esses que são, por exemplo, de afastamento de Deus. Então, o povo de Israel estava sofrendo essas consequências. Se afastou de Deus, tem consequências. E não, consequências na vida, consequências normais. Você não está mais debaixo da proteção de Deus. Israel estava sofrendo sobre isso. E esse mesmo povo, o mesmo povo que estava sofrendo, não era o povo que foi escolhido por Deus. Deus havia escolhido esse povo. Só que esse pecado deles tinha afastado eles tanto que nesse momento eles foram exilados à Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia. Só que nesse contexto que nós lemos, Deus já estava trazendo os israelitas de volta à sua casa, reconstruindo ali para a cidade de Jerusalém. Deus, então, nesse momento já estava trazendo o povo para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E é aí que o versículo 8 entra em ação. O versículo, isso, exatamente, o capítulo 8. Capítulo 8. Entra em ação. O versículo 10. Porque o povo, no capítulo 8, o povo se reúne para poder escutar Esdras. Esdras era o sacerdote ali. E Esdras reuniu ali o povo, todo mundo reuniu, Neemias reuniu o povo ali, para escutar o que Esdras tinha a trazer, porque Esdras ia levar a palavra de Deus para aquele povo, ia ler as leis que Deus tinha deixado a Moisés. E aí o capítulo mostra, depois se você vai poder ver, o capítulo vai mostrar que o povo, o Esdras começa a ler e falar sobre a palavra, não somente ler, Esdras lê e passa a mensagem, a visão. E lê, passa a visão. Lê e passa a visão. E você começa a ver que o povo, ele começa a entender cada ponto. Começa a entender cada ramo que Esdras estava tentando falar, cada frase que ele estava querendo. Porque não era Esdras que estava falando, era Deus, através da vida de Esdras ali. Então o povo, ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque eles começaram a perceber que os pecados do povo, não somente o pecado de um, mas o pecado do povo por inteiro, afastou eles de Deus. E eles começaram a ficar tristes. Então você vai ver que na verdade eles choram, mas não assim, um choro qualquer, era choro de tristeza. Choro na qual que eles olharam e provavelmente até soluçar, Se a gente imaginar, a pessoa nossa, muito triste. Soluça, não consegue parar de chorar. E era isso que estava acontecendo nesse momento. Aí tem o versículo 10. Porque Neemias, juntamente com Esdras, juntamente com os levitas, porque se você for ver depois, você vai ver, ele fala um monte de pessoa lá, Então, tinha um monte de gente ali para ensinar a palavra para o povo. Você vai ver que Neemias, Esdras, os levitas, eles estavam falando para o povo, falando, olha, não chorem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É exatamente aí onde a gente está. É exatamente aqui onde a gente está. Então, esse trecho ele fala, olha, comei gorduras, O que ele está querendo dizer assim, gente, façam uma festa, entendeu? Bebei doçuras, comei gorduras, bebei doçuras, enviai, essas comidas, repartir isso aos que não têm condição, mas façam uma festa, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Exatamente aqui onde a gente entra. Agora, quando a gente fala, e quando a gente pega esse trecho, é nesse trecho que eu quero trabalhar, a alegria do Senhor é a nossa força, a vossa, nossa. Quando você fala, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, você está falando, a gente está querendo dizer que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que vem de Deus,
fortalece o seu povo. Ou seja, Deus, a alegria de Deus é o que me dá vida, é o que me dá força, é o que me continua no meu caminho, continua no meu trabalhar. Valeu, Dé. É o que realmente me fortalece, é o que realmente me dá ânimo, me dá gás para continuar. Agora, eu sempre faço isso, de entender as palavras. Então, já que a gente vai pegar a alegria do Senhor é a nossa força, eu quero entender duas palavras com vocês. O que significa força e o que significa alegria. Então, se a gente for ver a definição de força, tá? Vamos definir força. Eu parei para tentar eu mesmo definir força. É difícil, né? Você fala, força é quem é forte, né? É difícil definir algumas coisas. Então eu recorri para o Google, para essas ferramentas, para a gente ter uma definição legal. E quando a gente procura sobre força, você vai encontrar que é a capacidade física ou a capacidade mental de você superar as coisas, de você ter resistência, de você vencer desafios, vencer obstáculos, vencer tarefas difíceis. Força é você ter energia para atingir aquilo que você colocou como meta, enfrentar os obstáculos e perseverar em cima das adversidades. Aí você vai ter força física, né? A força física é aquilo que, né, está relacionado ao nosso físico mesmo, a condição física, ao nosso vigor, aquilo que nossa musculatura consegue, né? E você também vai ter força mental, a força da sua mente, onde você tem determinação, coragem, tudo isso é uma força mental, né? Então isso é força, quando você consegue superar, quando você consegue passar pelos desafios, quando você consegue ter persistência em algo, não desistir, isso é ter força. E agora, alegria. Alegria, né? Se eu for quando eu tentei definir, alegria é quem está alegre. Mas quase isso ele fala. Alegria é quando você encontra alguém que tem um sentimento positivo, quando você vê alguém que ela está tão alegre que aquele sentimento ele contagia as outras pessoas, na qual as outras pessoas ficam alegres e felizes. Quando você está satisfeito, a alegria é quando você está satisfeito com alguma coisa, quando você está contente com algo, ou com alguém, né? Às vezes, você está no seu trabalho físico, manual, e você conseguiu resolver aquilo, você está alegre com algo. Às vezes alguém te deu um presente, às vezes alguém te deu um abraço, às vezes alguém, sei lá, fez alguma coisa para você, você fica alegre com essa pessoa. Então a alegria é isso. É uma felicidade genuína, é uma felicidade de verdade, que vem lá de dentro, para aquela pessoa, para algo e tudo mais. Então agora, se a gente for pensar de novo, na alegria do Senhor, a frase, a alegria do Senhor é a nossa força, a gente consegue entender que é o seguinte, é através da felicidade de Deus, é através do ânimo de Deus, da alegria de Deus, que vai contagiar, né? Ou seja, é através dessa felicidade que nós podemos ser contagiados com determinação, com capacidade para persistir, para resistir qualquer outro tipo de coisa, qualquer coisa que venha e atrapalhe os nossos caminhos. Ou seja, é isso. A alegria do Senhor na nossa força é quando Deus está feliz, ou quando o ânimo de Deus ele é tão contagiante que ele me permite persistir sobre as adversidades. É isso. Pronto. Só que aí, algo muito mais importante para a gente entender é o seguinte: tem felicidade, e essa felicidade ali a gente leu que é uma felicidade de Deus, né? Que nos permite ter força, é o que nos dá a nossa força. Então a força está relacionada a nós, a alegria está relacionada a Deus. Então a pergunta que fica é: como Deus fica feliz? Como é que você imagina, não precisa responder, mas vai pensando já, como é que Deus fica feliz? Já que a felicidade, né, a alegria do Senhor é dele, né? No texto, a alegria é do Senhor. Então como é que o Senhor se alegra? Como é que o Senhor fica feliz? Agora, é muito simples responder isso. E eu quero ler com os irmãos Marcos 1, do versículo 10 ao versículo 11, que fala o seguinte, olha: assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz:
tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Ponto. Então, esse trecho aqui que a gente acabou de ler, ele está relatando um negócio aqui para a gente. As ações de Jesus na terra, tudo que Jesus fez com que Deus se sentisse tão satisfeito, tão feliz, a ponto de poder falar, proclamar, falando assim, olha, em ti eu me agrado. Ou em outras palavras, né, em ti eu me alegro. Eu tenho felicidade em você, na sua vida. Era isso que Deus estava falando, ali para Jesus. É bonito pensar. Só que, ao longo da Bíblia, existe uma coisa muito importante. Ao longo da Bíblia, a Bíblia ensina e bate na tecla várias e várias vezes, que nós devemos nos inspirar, nós devemos imitar os passos de Jesus. Então Jesus, ele tem que ser o nosso exemplo diário de vida. Então, o que a gente está falando aqui, né, é que Jesus, ele tem que ser o nosso alvo, o nosso foco. E não é somente nós que falamos isso. Tem eu não coloquei ali, mas tem uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, não coloquei aí, mas ele fala assim, mais ou menos assim, olha, se o amor de Jesus na vida de vocês fez algo, nem que seja um pouquinho, nem que tenha mudado uma palha de lugar, se esse amor de Jesus fez algo por vocês, então vocês têm que viver igual a Jesus. Eu ouvi uma pregação que falava mais ou menos isso, olha, se Jesus morreu por você, nada mais justo, se Jesus te deu esse amor de graça, sem você merecer, não é nada mais justo do que você repartilhar disso, você entregar esse amor. É mais ou menos isso que Paulo está falando assim, olha, se Jesus fez algo por vocês, se Jesus mudou um pouco a sua vida, então faça igual. Seja igual a Jesus, imite a Jesus, faça igual a Ele, porque Ele era igual a Deus, e se esvaziou de si mesmo para virar homem, para virar escravo, e para morrer, né? Era isso que Paulo fala ali. Então, quando a gente pensa, olha, como é que Deus fica feliz? A gente viu, Deus ficou feliz quando Ele olhou Jesus e viu as atitudes de Jesus e falou, olha, em você eu me agrado. Então a resposta é simples. Jesus fica feliz, Jesus se alegra quando você imita os seus passos. Jesus se alegra na sua vida quando Ele olha para você e vê o caráter de Jesus. Ele vê um cristão. A gente usa, eu bato nisso, nessa tecla, a gente usa o termo cristão só para falar que religião que você é. Só para falar, eu sou cristão, só por isso. Mas a gente se esquece que cristão é Cristo em miniatura, era pejorativo, né? Mas hoje virou algo que é nosso. Eu sou cristão, na verdade seria mais ou menos assim, eu sou cristinho, né? O meu pai chegou a comentar no Terra Fértil, né, que chamavam ele de Chiquinho por conta do meu avô, né, do Francisco, Chico, e ele era o Chiquinho, porque era filho ali, andava ali, era igual a ele, Chiquinho, é a mesma coisa. Se seu pai, né, se você tem como pai ali, se você coloca Jesus ali na sua vida, se você anda com Ele, você vai ser um mini Jesus. Essa é o foco. Então, quando nós imitamos a Jesus, quando nós somos iguais a Ele, quando nós nos esforçamos para isso, aí sim Jesus se alegra. Aí voltamos aqui para a afirmação, mais uma vez. Vou ficar batendo aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Você está entendendo agora que tem uma unificação aqui, uma junção? Um depende ali do outro? Tem uma condição aqui. Nós só seremos contagiados pela essa determinação que a gente falou, nós só teremos essa força se as nossas atitudes forem iguais a de Cristo, porque se as nossas atitudes são iguais a de Cristo, aí sim é o que o Senhor se alegra. Mais ou menos o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, viva como Jesus, eu vou me alegrar, né? Faça como Jesus fez e eu me alegrarei em ti e a minha alegria vai ser a sua força. É mais ou menos isso que ele está falando. É uma condição. Eu só vou conseguir essa força, eu só vou conseguir essa alegria na minha vida, se a minha vida estiver pautada na vida de Jesus. E como eu falei, eu estava muito cansado, né?
eu quero agora trazer de volta a esse ponto. Quando eu voltei da base, eu falei, eu estava muito cansado, porque é muito trabalhoso. Realmente, se você for pensar, a gente acaba mudando um pouco o cenário aqui, né? A gente coloca luz, a gente... porque a gente não dá para juntar todos os instrumentistas, então a gente coloca um instrumento ou outro virtual, né? Principalmente hoje, não temos ninguém que saiba tocar banjo, então vamos fazer um banjo virtual aí, né? Eu acabo fazendo isso tudo na mão, não pego de nenhum lugar, eu escuto a música, escrevo. Então é trabalhoso nesse ponto, é trabalhoso porque eu tenho que sentar, escrever, meditar, estudar, é um estudo. E eu passo um mês inteiro fazendo isso, foi muito trabalhoso. Agora, o que é mais engraçado disso tudo, é uma história fresquinha. A gente já tinha definido, acho que antes da outra base, a gente já tinha definido que essa seria country. Automaticamente, acho que eu estava conversando com a Pri falou, vamos tocar Novo Dia, não vai? Eu falei, não, vamos tocar tudo de novo, né, aquelas músicas e tal. Então, já estava tudo esquematizado, já estava tudo certinho, já estava tudo pronto. E aí, eu lembrei, eu falei assim, bom, na época eu já tinha feito as músicas, já estava tudo certo, não tem problema nenhum, vamos embora, só preciso focar no texto que Deus já tocou no meu coração naquilo que eu queria falar, então eu falei assim, vai ser tranquilo, vai ser facinho, melzinho na chupeta, vamos embora. E aí, eu geralmente, eu gosto de eu gosto de meditar um bom tempo, né? Então, por exemplo, vai nos 30 dias de uma base para outra, de um mês para o outro, eu passo pelo menos uns 20 ou 25 dias só meditando, ou lendo, buscando, guardando link, guardando trecho, versículo, sabe? Guardando tudo assim, para na última semana da base, na semana que vai ser, né? A semana que antecede a base, para que eu venha e escreva tudo, né? Só que aí o que aconteceu? Uma junção de coisas. No meu trabalho, o cara que era o que manjava pra caramba, todo mundo, né, pedia ajuda pra ele lá e tal, saiu de férias. E aí sobrou pra mim, o pequenininho, cobria as férias dele. Eu falei, tá bom, vamos embora. Então essa semana foi um absurdo, foi muito tanto é que eu passei as coisas pros meninos de última hora, né? Até pedi desculpa, porque eu falei, mano, tá muito pegado as coisas. Mas eu tava confiante, falei, não, as músicas tá tudo certo, é as mesmas músicas, nada muda, né? E aí beleza, segui, não consegui escrever na segunda, foi pesado, foi difícil, não consegui escrever na terça, foi difícil o trabalho, tanto é que eu acho que foi ou terça ou quarta, até estendi um pouco mais no trabalho. Não foi segunda, não foi terça, não foi quarta, não foi quinta. Aí eu virei e falei assim, sexta vai. Sexta eu escrevo. E eu aqui, não, as músicas, tá tudo certo. Certinho. E aí, eu lembrei, falei, preciso avisar os meninos. Aí eu falei, meninos, as músicas serão essas, XYZ. Aí eu, antes de mandar, eu falei assim, deixa eu só confirmar se são esses nomes mesmo. Então eu entrei no meu notebook para caçar as músicas. Aí eu achei uma, falei, beleza. Aí eu procuro a outra, nada. Aí eu, não, peraí, deixa eu procurar a terceira. Aí eu procuro a terceira, nada. Aí eu falei, eita, tem alguma coisa aqui. Aí eu falei, vou olhar de novo. Aí eu olhei num outro lugar. Olhei e não achei. Aí eu procurei num outro computador. Olhei, não encontrei. Procurei no Drive, né? Olhei, não encontrei em nenhum lugar. Não encontrei nada. Aí eu mandei só uma mensagem pro meu pai. Falei assim, olha, ferrou. Não deu certo. Não deu errado aqui. E eu falei, não tenho as músicas mais. Como assim perdi? Negócio assim, do nada. Aí eu lembrei que na época eu tinha formatado o computador. E aí perdi arquivo e tudo mais. E eu não fiz backup dessas em exclusivo, dessas duas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu fui descobrir isso. Foi mais ou menos umas 10 horas da manhã da sexta-feira, sem escrever texto e faltando 2 músicas. E a base era hoje. Então foi ontem, né, que aconteceu tudo isso, e a base era hoje. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí na verdade, eu queria jogar tudo pro ar, né? Eu falei, meu Deus, eu gastei um tempão lá atrás para fazer isso, eu jurava que estava aqui, e deixei como? Sumiu. Aí eu pensei, falei, bom, eu vou colocar outras músicas, 2 músicas diferentes que a gente já tem, vamos embora.
Só que eu falei, não, pô, a gente já prometeu, eu queria elas e tudo mais. Eu falei, mas Deus, eu tenho meu trabalho que está pesado, eu tenho as músicas para fazer agora, né, um novo adereço aqui para esse dia, e eu ainda tenho o texto para fazer que eu ainda não escrevi, graças a Deus está tudo na mente, mas eu não escrevi. Aí eu pensando, mandei mensagem para a Fê, aí eu falei, amor, você não sabe, né? Ela estava trabalhando, eu falei, você não sabe, sumiu tudo, as 2 músicas sumiu, não tem nada, não tem o rastro delas, não tem nada. Aí engraçado que ela falou assim, ela ficou triste, óbvio, também. Ela falou, poxa amor, não consigo te ajudar, né? Porque eu não sei tocar, eu não sei o que você está pensando para poder escrever, então eu não consigo te ajudar. Aí eu falei, não tem o que fazer, né? Sentar e, sei lá, chorar também, né? Aí ela falou assim, nossa, até que tem muito a ver com o que você vai falar, né? Engraçado, né? Como Deus está mostrando essas coisas, né? Tem tudo a ver com o que você vai falar. Eu falei, é verdade. Aí eu parei e falei, caramba, mexeu um pouco comigo. Me deixou um pouco emocionado. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou fazer. Aí eu fui e fiz. Eu comecei, na verdade, 10 horas da manhã. Aí, assim, sabe, um dia que nada contribuiu. Porque eu comecei 10 da manhã, comecei a montar a música, aí meu chefe me chama. Aí eu falei, beleza, vou parar. Aí ele já tinha falado para mim antes que estava tranquilo o trabalho. Então eu falei, beleza, vai dar para focar. Aí ele me chamou e falou assim, precisava de uma ajuda sua, precisava subir não sei o quê. Aí eu, beleza, vamos embora. E aí eu fui, não deu certo esse negócio do trabalho, eu fiquei o horário de trabalho inteiro, acho que até às 18, na verdade. Até às 19, eu saio às 18. Até às 19, fiz mais 1 hora ainda a mais, porque eu não estava conseguindo resolver, não saía nada do lugar, e eu ficando preocupado, porque eu falei assim, agora já é 18 horas, eu não tenho 2 músicas, não tenho texto escrito, e agora o que eu faço, né? E ainda não resolvi o meu trabalho, né? E agora? Aí eu continuei, eu falei, não tem o que fazer, eu continuei. Então, aí eu, nos últimos minutos, consegui entender o que aconteceu no meu trabalho, resolvi, foi um BO a menos. Aí a Fernanda chegou em casa e falou assim, amor, não vai dar. Eu vou me trancar aqui no quarto e vou fazer as músicas e vamos embora. Aí foquei numa música, acho que demorei, das 18, eu terminei uma música, era quase 11 horas da noite. E aí eu falei, agora só tenho 1 hora, porque eu geralmente considero a sexta para fechar tudo, e o sábado para dar o pincel, né? Aí eu falei, na sexta, eu falei, agora só tem 1 hora, né, para fazer mais uma música e escrever o texto, não tem tempo, né? Aí eu consegui fazer mais 1 hora, aí acho que meia-noite, quase 1 hora da manhã eu terminei, aí eu falei pra Fê, amanhã eu acordo 8 horas da manhã e escrevo o texto, né? Aí acordei hoje, 8 horas da manhã, escrevi o texto, tudo mais. Cansativo, né? Acho que até vocês cansaram de ouvir eu falar. Mas é exatamente o que eu quero falar hoje. Na verdade, o que eu quero trazer hoje aqui, com o tema A Alegria do Senhor é a Nossa Força, trazendo um pouco disso que eu estava falando de cansaço, é que tem tudo a ver ali. Porque, eu vou te falar, irmão, fisicamente hoje eu não estou legal. Eu não estou legal. Estou meio com dor nas costas, estou com sono, uma dorzinha de cabeça leve. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que no meio dessa correria, no meio de tudo isso, no meio desse caos todo, no meio desse cansaço, eu comecei a ver que no fim de tudo, no fim das coisas, por exemplo, ao terminar a primeira música, me vem uma alegria. Eu fiz uma música, faltando outra música, mais o texto, agora que nem eu falei, eu fiz uma música e eu estava feliz. A Fernanda tensa, tipo, amor, né? E aí? E eu, tipo, não, amor, tá tranquilo, falta só mais uma música, o texto inteiro e vambora, dá tudo certo. Terminei a outra música, fiquei mais feliz ainda. Eu falei, nossa, que legal, né? Terminei, aí eu fui dormir, 8 horas da manhã acordei, fiz um cafezinho rapidão, botei uma musiquinha de fundo, comecei a escrever. Aí eu me emocionei ali, eu falei, nossa, Deus, o Senhor está me dando um up aqui. Você está me dando uma força, eu estou com sono, mas no fundo eu sinto que isso está valendo a pena. Estava me motivando, toda essa alegria, todo esse mover, tudo isso que estava acontecendo, me motivava. Eu sempre brinquei, por exemplo, na faculdade,
que eu falava para os meus colegas assim, eu falei assim, ó, o momento que eu mais gosto aqui na faculdade é a semana de prova, porque tá todo mundo tenso e eu gosto dessa tensão. Eu falava para os caras, eu gosto dessa tensão, né? Hoje eu consigo entender que, na verdade, não é que eu gostava dessa tensão, é que no meio da correria eu tinha que fazer faculdade, eu tinha que fazer o estágio, né? Então eu saía de casa às 6 da manhã, voltava para casa quase meia-noite. No meio disso tudo, eu colocava Deus no meio, eu fazia como se fosse para Deus e eu sentia uma recompensa, não palpável, mas uma recompensa interna, sabe? Eu sentia essa recompensa lá. Eu estava cansado, mas eu sentia essa recompensa. E é justamente disso que Deus me levou a pensar, sobre cansaço, mas também sobre a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é que nos motiva. Enquanto eu meditava nisso, me veio na mente dois estilos de pessoa. Dois estilos de pessoa que talvez a gente esteja enquadrado. E é neles que eu quero estudar com vocês hoje. Isso tudo foi só não introdução, né? Mas uma ideia. Entender o que é a alegria do Senhor, né? O que é essa alegria que nos dá força. Agora que a gente já entendeu, eu quero analisar dois estilos de pessoas que talvez a gente esteja enquadrado. O primeiro estilo de pessoa que eu quero analisar com os irmãos aqui é as pessoas que estão cansadas do pecado. A gente já vai falar sobre esse tema. Para isso eu quero só ler com os irmãos, para a gente deixar como base disso aqui, Gálatas 2:20. Um clássico. Já fui, né? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então esse é o versículo chave aqui para a gente estudar sobre as pessoas que estão cansadas do pecado. Quando a gente, provavelmente, talvez, né? Ou quando você escutou isso agora, as pessoas que estão cansadas do pecado. Talvez você deve ter atrelado tá cansada do pecado, então vai seguir o caminho de Deus agora. Né? É isso mais ou menos que a gente deve ter pensado. Mas eu quero trazer uma outra coisa aqui. O que eu mais tenho visto nesses últimos dias, principalmente... eu vou falar para vocês. Na minha visão, olhando, analisando espiritualmente, é que virou um marco. Não que tenha alguma coisa a ver, tá, irmão? Não entenda dessa forma, mas virou um marco. Da pandemia para cá, as coisas mudaram, né? Porque, por exemplo, agora, na pandemia não podia sair de casa, então as igrejas não tinha mais, tinha que fazer live. E quando voltou, parecia que ainda, né, podia já voltar com muita cautela e tudo mais, mas depois que já estava tudo bem, normalizado, a igreja, né, deu uma caída. Então eu sinto que da pandemia para cá, nesses últimos anos de pandemia para frente, eu sinto que teve uma mudança. Eu sinto, olhando espiritualmente, eu acho que teve algo sim. As pessoas começaram a se esfriar um pouco. E uma das coisas que eu mais tenho visto são pessoas que estão cansadas do pecado. Mas cansadas em que sentido? É mais ou menos assim, olha, vamos imaginar como se fosse um joguinho de videogame, um joguinho de celular. Geralmente, pelo menos eu conheço algumas pessoas que às vezes está jogando um joguinho e aí entra numa fase muito difícil. Aí fica lá na fase e tenta. Aí ela se cansa tanto daquela fase que ao invés de criar força, ânimo para passar pelaquela fase, ela, vou desinstalar esse negócio, não serve mais para mim. Ela nunca mais joga aquele joguinho. Agora, vamos pensar no lado espiritual. O que eu tenho visto hoje é que existem pessoas que realmente estão cansadas de pecar. Não aguento mais, é o mesmo pecado sempre, eu sempre estou errando, eu sempre estou vacilando, eu sempre estou caindo no mesmo ponto, eu sempre estou mancando no mesmo lugar. Eu vou aceitar o pecado. É isso que eu estou visto hoje, nos últimos dias. Que as pessoas, elas não estão batendo de frente com o pecado, mas elas estão, deve ser esse o meu fim, abraça o pecado e fala, já que eu não posso contra você, vou junto. Que não deveria ser. As pessoas, ao invés delas criarem
uma força, as pessoas, ao invés delas criarem, orarem, né, para que fortaleçam-se em fé, elas estão abraçando, estão deixando, sabe? E outra coisa que eu também fico pensando é uma parada muito engraçada, eu acho até, atrelada a isso também, porque às vezes você vê uma pessoa ela errando, pecando, e toda vez que a gente se arrepende, né, o Senhor nos perdoa, já está escrito isso. Quando a gente ora, pede perdão a Deus, pede perdão ao nosso Pai, Deus, isso é verdade, Deus lá do céu, Ele escuta e te responde, Ele te perdoa. Então, vejo pessoas que pecam, aí se arrepende, peca, se arrepende, só que a pessoa se envergonha de tanto pedir perdão, sabe? Ela fica tão envergonhada que tipo, vacilei de novo, nunca mais vou olhar na cara de Deus, nunca mais vou falar com Ele. Por quê? Porque eu sou uma pessoa tão ruim, né? Eu peco demais, eu não vou mais pedir perdão. E é isso que eu estou vendo. Tem gente que está cansada mentalmente nesse sentido, uma luta constante contra o pecado. Para vencer isso, é muito, até que simples, fácil de fazer, difícil no caminhar, mas é fácil de botar em prática. São duas coisas para a gente poder deixar esse cansaço, né? Não abraçar o pecado. Uma é comunhão com os irmãos, e a segunda coisa é comunhão com Deus. A comunhão com o irmão, eu gosto muito de frisar que é importante. Não é somente porque pastor fala, porque a gente tem falado, sabe? Não é porque... Não é. Não tem nada a ver com as falas das pessoas. Não é porque a gente precisa de gente dentro da igreja. Não. A comunhão, ela é bíblica. A comunhão, ela é bíblica. Se você for analisar a igreja primitiva, não tinha, ora por mim aí, que eu tô aqui, hein? Tô aqui em oração por vocês na minha casa. Não, a igreja primitiva se reunia. Eu acho até que era até mais interessante, porque não tinha para onde fugir. Falou, hoje nós vamos na sua casa, Débora. Hoje a igreja é na tua, agora é na sua, Sueli. Sabe? Hoje sabe? E vai indo. A igreja se reunia nas casas. Então tinha comunhão. A própria Bíblia fala para você se reunir. E uma das coisas que a Bíblia ela nos informa é justamente o que está escrito em Tiago 5,16, que fala o seguinte, olha, façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Não estou falando para você que você tem que vir aqui pegar o microfone e falar assim, pessoal, meu pecado é esse, sabe? Quando a Bíblia fala confessar os pecados uns aos outros, na verdade, o que você tem que fazer você vai ter um irmão na fé que você olha e fala assim, esse irmão vai me entender. Esse irmão entende porque ele entende a palavra, ele vai me entender. E conversar com ele. Muitas das vezes, o melhor irmão para fazer isso é o próprio pastor. O próprio pastor é um baita de um irmão na fé para você chegar e falar assim, pastor, estou errando aqui, ó. A Bíblia fala, mas se você, talvez, por exemplo, tenha mais intimidade com outro irmão, faça. Porque a Bíblia ela aconselha isso, confessem os pecados uns aos outros, mas não só por falar para você saber do podre da pessoa, né? Não é para isso. É para você orar por ela. E por que ela fala isso? Porque ele fala assim logo depois, porque a oração da pessoa que foi justificada, e a gente falou sobre justiça na base passada, ou seja, a oração da pessoa a qual Deus deu sua vida, na qual Deus, mesmo aquela pessoa não merecendo nada, Deus deu vida para ela, deu graça para ela, deu o seu sangue por ela. A oração dessa pessoa, que está de verdade na palavra, ela é muito poderosa, ela é vitoriosa. Ou seja, se você está em Deus,
o teu irmão precisa de um auxílio, a tua oração é muito poderosa. Não que a nossa oração não seja, mas a oração dos nossos irmãos por nós é muito boa. Então, através dessa comunhão, através de você ter um irmão que vai te ajudar, você vai perceber que pouco a pouco ele vai, olha, vem por aqui, sabe? Vem por aqui. Porque, pode perceber, é muito simples, muito mais fácil. Você não consegue, né? E você vai ser, na verdade não é que você não consegue, mas vai ser mais difícil você vacilar, você errar, se você estiver caminhando com seus irmãos que estão te guiando para o lugar certo. E uma coisa interessante, aquilo que pode ser um problema para mim, não é o mesmo problema para você. Você entendeu? Então, por que a Bíblia fala até para a gente andar junto? Porque o que não é problema para mim, eu te auxilio. Isso aqui é igual estudar, né? Essa matéria aqui é tranquila, eu domino. Só que eu tenho problema, por exemplo, eu tenho facilidade em matemática, mas português nós não conseguimos, entendeu? É difícil. Então, eu sou bom, eu tenho uma habilidade em matemática, você tem uma habilidade em português, você me ajuda em português, eu te ajudo em matemática. Na oração é mais ou menos isso. Olha, eu tenho uma dificuldade aqui, eu não consigo viver sem contar uma mentirinha. Mas aí você olha e fala assim, mas meu irmão, eu te ajudo, porque eu não consigo não falar, né, a verdade. É mais ou menos assim, essa é a comunhão, esse é o primeiro passo. Para você deixar o pecado de lado, não se conformar com ele. Está cansado do pecado? Então procura um irmão. O segundo ponto que a gente falou, né? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. O importante, além de ter a comunhão com o teu irmão, é uma comunhão sincera com Deus. Buscar oração, né? Você ter um contato diário com Deus. Eu confesso, essa semana foi corrida. Tinha tempo para Deus? É óbvio que tinha muito tempo para conversar com Deus. Eu conversei pouco com Deus, você entendeu? Na minha vida eu olho e falo, não, conversei pouco essa semana. Sabe, intimidade com Deus é isso. Por exemplo, eu tô casado agora, eu tô aqui no meu canto, eu brinco com meu pai, eu falo assim, agora quando você vem aqui na minha casa, eu que mando, né? Agora eu que mando. Você vai sentar nesse lugar, entendeu? Eu brinco. Mas, como é que a gente mantém a comunhão? Todo dia, pelo menos. Acho que não tem um dia que a gente não se fala pelo WhatsApp. Às vezes ele me liga errado, mas eu já descobri, é mentira. Ele só quer me ver. Eu descobri. Ele me ama. Mas é isso, entendeu? A comunhão com Deus tem que ser assim, você entendeu? Não adianta. A mesma forma como eu falei, olha, é mais fácil você caminhar lá do oposto com o pecado quando você tiver irmãos te apoiando para isso, mas também fortalece mais ainda se no meio dos teus irmãos você tem um irmãozão, você tem um paizão, Deus, Jesus ao seu lado, Espírito Santo te guiando. Você só vai conseguir tudo isso, você só vai conseguir ter o Espírito Santo na tua vida, você só vai conseguir ver Jesus refletindo em você, você só vai conseguir sentir Deus nas suas orações, quando você realmente se entregar, quando você realmente forçar ali, olha, eu quero estar aqui com o Senhor, eu quero estar aqui no meio, eu quero estar aqui, fala comigo. Eu brinco com a Jojo, porque uma vez aconteceu, ela pediu para Deus, falou assim, Deus, eu quero ouvir sua voz, aí ela ouviu, ela ficou chorando, mas você tem que forçar mesmo. Porque o problema não é com Deus, não é que Deus está, olha, não, faz mais duas. Não, é você, é uma luta, é você e você mesmo lutando para chegar próximo de Deus. O maior vilão disso tudo é você, nós somos os vilões das nossas histórias, é nós que atrapalhamos a nossa intimidade com Deus. Então, o nosso foco tem que estar aqui, tem que estar na oração, tem que estar na comunhão. Isso aqui, meu irmão, é muito bom. A comunhão aqui é muito boa. Olha só, nós todos juntos, e eu me coloco nisso hoje, no início daqui da base, antes da gente, quando a gente estava preparando as coisas, eu falei, não é o João está ensinando vocês, não é isso. É Deus me ensinou e está me usando para que a gente aprenda junto. Entendeu? Eu ainda estou em processo de aprendizagem, então isso aqui é maravilhoso.
Você entendeu? Isso aqui é maravilhoso, porque junto a gente está conseguindo ali mais próximo de Deus, mais perto de Deus, vamos buscar Deus, vamos chegar lá, vamos conseguir. Então, é isso. Para que você não fique acomodado. Se você está cansado do pecado, eu te peço, não aceite o pecado. Não acha, eu já falei isso aqui em uma outra base, não me lembro qual, mas não acha que, não tem nenhuma Gabriela tem? Gabriela? Não, aqui não, né? Mas é o espírito de Gabriela, aquele que a gente falou, eu nasci assim, eu cresci assim. Tem a Gabriela ou Gabriela? Não é essa. É a Gabi, não é a Gabriela, é a Gabi. Mas não pode ter esse espírito de você se conformar. Você não pode simplesmente falar, eu sou assim, tem mudança. Não. Você está cansado de pecar, então bora mudar. Vem junto comigo, vem junto com o seu irmão, cola nele. Não vai ser mais fácil fazer isso sozinho, tá? Eu já te garanto. Fazer sozinho é cilada, Bino, é cilada. É cilada. Não pode. Junta com o seu irmão. E principal, junta com Deus. Amém? Agora a segunda pessoa, que eu também identifiquei nisso. A primeira a gente falou os cansados do pecado, mas o segundo, as pessoas que estão cansadas do trabalho. E aí eu quero ler com os irmãos, 1 Pedro 2, o versículo 9 e o versículo 10, que diz o seguinte: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazerem a obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês, e de nada para alguma coisa de rejeitados para aceitos. Amém? Deixa eu só beber uma água. Nós todos sabemos, eu acho que isso é muito claro. Você sabe que você foi chamado para servir. Todos nós temos esse chamado. Não adianta olhar assim e falar, não, eu não sei fazer nada. Você foi chamado para fazer. Você foi chamado para a obra. Só que existe um ponto. Às vezes a gente fica muito apegado aos resultados desse trabalho. Então, por exemplo, você olha, vamos supor, a minha vida, eu olho, estou aqui, só que ao invés de eu me dedicar somente ao que eu estou fazendo, a dedicar somente à palavra, a dedicar ao estudo, eu estou focado no que isso pode gerar. Por exemplo, eu estou focado pensando, olha, quantas pessoas vão vir? Ou quantas pessoas vão de verdade prestar atenção ou focar nisso, sabe? É um exemplo, mas no nosso trabalhar, no nosso ID, muitas vezes você vai poder olhar para essa situação e você vai focar no resultado. Não foi o que eu achei que deveria ser. Não aconteceu da forma como eu achei que deveria acontecer. Eu falei isso já, eu usei como exemplo, mas já aconteceu isso na minha vida. Quando a gente fazia a base lá embaixo, nem era o meu pai que estava ainda trazendo as mensagens, foi realmente o início antes da pandemia. Eu falei já aqui, volto a repetir, eu achava que não estava, quase estava falando, meu pai, pai, deixa quieto, não dá, não vai funcionar. Não é porque eu queria desanimar ele, mas é que eu estava focando nos resultados. Por quê? Não tinha muita gente. A gente fazia lá embaixo justamente porque vinha umas 5, 6 pessoas. Aí na minha mente, falava, por que a gente vai abrir a igreja lá na parte de cima para 5, 6 pessoas, né? E às vezes elas nem tão assim, sabe? Eu ficava focando nisso. Eu ficava focando nos resultados. Eu ficava olhando para o que vai acontecer, o que pode acontecer, sabe? Só que o ponto é, o teu ministério, o meu ministério, a nossa missão, muitas vezes ela não vai dar resultados palpáveis. Ela não vai dar resultados que você consegue enxergar. Por exemplo, eu estou aqui falando, já faz um tempo, não sei quanto tempo, mas eu não consigo enxergar, por exemplo,
que Deus está falando com você. Ou se realmente você está deixando Deus falar com você agora. Você entendeu? Eu não consigo enxergar isso. Então, os resultados, eles não são palpáveis. Quando a gente começa a analisar os resultados, achar, pensar, eu quero resultado, eu quero algo, eu quero fazer, porque tem que fazer e tem que acontecer. Quando você começa a pensar dessa forma, você vai começar a cansar de verdade. Na verdade, todos nós nos cansamos, né? É cansativo. Eu imagino, por exemplo, eu estava conversando com o James. O James, a gente teve uma conversa, ele falou, cara, eu quero estar com vocês no Terra, só que a distância para mim é grande. Aí eu falei, meu irmão, a porta está aberta, você entendeu? A porta está aberta. E deixa Deus te usar. Se der para você vir, a gente vai estar aqui te esperando. É cansativo, eu imagino. O James sair de lá de onde ele está, vir até aqui, sabe? Para poder trabalhar, nos ajudar nesse momento, nos ajudar na obra. É cansativo. Vamos pegar nesse momento como exemplo, se coloque no lugar dele nesse momento, por exemplo. Se você começar a imaginar, tipo, eu vou para lá e tal, e você começar a pensar, eu quero ter resultados. Então, vamos pensar em música. Não quero errar, eu quero que as pessoas entrem e tal. Às vezes você vai se chatear, porque o resultado pode não ser da forma como você preveu. E aí você vai começar a pensar, poxa, mas eu vim de tão longe. Poxa, mas eu me dediquei tanto. Eu fiz tanta coisa para nada. Às vezes a gente usa até um versículo, eu não me lembro exatamente onde que está, mas a gente usa como uma desculpa, não adianta jogar pérolas aos porcos, né? Como se fosse uma justificativa para você, eu estou cansado, não vou fazer, deixa que outra pessoa faz, porque não está valendo a pena, sabe? Esse é o problema. Quando você começa a pensar nisso, o cansaço começa a falar mais alto. Quando você começa a pensar nisso, as coisas começam a falar mais alto. O impeditivo. Imagina se eu começasse a pensar nisso, voltasse a pensar nisso, eu não teria as músicas, né? Essas duas músicas finais que a gente tocou. Foi gostoso, foi bem. Mudaria alguma coisa? Não sei, né? Mas, e aí, sabe, não me dedicasse a escrever corretamente. E eu já falei isso. Eu ainda sou meio difícil para escrever, né? É difícil para mim, principalmente ler. Eu nunca fui esse cara, então é Deus me capacitando. Mas imagina, nossa, tô dando o maior esforço aqui, o dedo até dói de escrever, nunca vi tanta palavra na minha vida, né? Imagina, não ia fluir, meu irmão. Primeiro que eu principalmente não teria comunhão com Deus. Começo a fazer dessa forma, começo a seguir dessa forma, começo a achar que as coisas elas são assim, se eu penso dessa forma, a minha comunhão com Deus, aquilo que a gente conversou, eu vou, me afastando. Porque Deus tem algo a falar. Deus quer usar. Já teve base e depois de muito tempo eu mudei meu pensamento. Graças a Deus. Hoje eu não faço mais visando resultados palpáveis. Se vai ter uma pessoa aqui, ou 50, ou 100, ou quantas pessoas forem para vir, a minha motivação vai ser a mesma. Eu vou fazer o melhor, para Deus, óbvio. Vou fazer o melhor. Vou me dedicar, vou estudar. Se tiver uma pessoa, fica até mais fácil, que a gente senta tudo juntinho e fala, vamos lá, vem cá, vamos ler a Bíblia junto, agora a gente tem tempo, né? Vamos comer alguma coisa no final ali junto, né? Mas tem várias pessoas. A mesma sintonia, a mesma vibe, o mesmo estilo. O nosso papel, isso é muito importante. O nosso papel, na nossa missão, é ser instrumento de trabalho. Nós somos instrumentos do Senhor, instrumentos do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós somos esses instrumentos. Nós não podemos e não vamos fazer o convencimento. Quem convence é o Espírito Santo. É como se fosse uma planta. Agora eu estou para cuidar de planta. Virei dono de casa, agora eu cuido de planta. Estou aprendendo com a minha mãe. Tem umas 2 plantinhas lá
que eu só preciso regar uma vez por semana, por enquanto. Aí depois eu vou treinando, é um treinamento. Mas o que eu quero trazer é que a palavra é realmente como você plantar uma semente. Quando Jesus foi muito inteligente quando ele falou dessa forma. Porque você planta a semente, você vai lá, prepara a terra. Primeiro que a gente sempre, isso eu volto a repetir, a terra, quando ele fala o solo, é o coração, é os nossos corações. O semeador é aquele que está no momento, está falando. Por exemplo, hoje eu estou semeando, né? Então o semeador é aquele que está no momento falando. A terra é ali. Então já de início não é do problema, vamos dizer assim, do semeador se o solo está ruim. Se o solo está ruim, esse solo está ruim, eu vou plantar nesse então. Não dá para plantar nesse. Então, o que eu quero dizer? Não, primeiro de tudo, já não é da minha capacidade abrir o teu coração. Então assim, se esse solo está ruim, uma pena, eu vou para o próximo solo que está fértil. Aí vem a outra parte, que essa é muito importante. Você planta, você mesmo pode regar, ou outra pessoa regar por você e ir regando, mas o crescimento, você faz alguma coisa no crescimento? Você não faz. Você não tem poder mágico, alguma coisa, um pozinho de pirlipipim que você joga, cresce a planta. Você não tem mais nenhuma função dali a não ser regar. Rega. Se não der certo, você não tem culpa disso, né? Essa não é a sua competência. Na missão, no nosso trabalho é a mesma forma. Eu estou aqui hoje pregando, mas você na sua casa pode estar pregando, você no seu trabalho pode estar pregando, você na sua escola pode estar pregando, mostrando a palavra. Você vai estar lá plantando. Quem é que convence? É o Espírito. Você não tem mais essa parte, não é tua. Eu tenho que ser como eu falei, a Bíblia até fala que eu tenho que ser, ajudar a instruir, a tentar fazer com que a pessoa, ela sinta essa vontade de permitir que o Espírito Santo entre, que o Espírito Santo invada. Mas mesmo assim, eu ajudo. Não sou eu que vou falar, olha, faz ou deixa de fazer. Na verdade, se a gente for pensar, torna até o trabalho um pouco mais fácil, né? A minha missão foi essa, plantar. Agora eu tenho a missão de regar, eu vou regar. Mas e de crescer? Não, aí é o Espírito Santo e a pessoa. É o Espírito Santo e a pessoa. Então quando você não focar nesses resultados, quando você começar a pensar na sua relação com Deus, no seu desenvolvimento com Deus, você vai perceber que as coisas vão fluir. Você vai ficar cansado? É óbvio que você vai ficar cansado. Eu falei, eu estou cansado, estou com dor nas costas, eu tinha esquecido eu tomei água antes de começar a base, esqueci de ir no banheiro, e estou com a bexiga apertada agora. Só um exemplo. Sabe? Vai ser cansado, vai ser dolorido, vai ser difícil. Ninguém está te prometendo que vai ser fácil a situação. Agora, o resultado, quando você foca no resultado correto, quando você busca o resultado correto, é recompensante. Vai ser assim maravilhoso. Para forçar mais isso, eu quero ler com os irmãos, um negócio assim que quando eu li, foi o texto que eu li hoje de manhã e eu me emocionei e chorei um pouquinho. No quarto, escondido da Fernanda. Ela estava dormindo e eu estava chorando. Isaías 40, versículo 29 ao 31. Olha que interessante. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Exatamente isso. Então assim, o ponto é, você está cansado do trabalho? É normal, eu também cansei, estou cansado. Mas não desiste. Não desiste. E aí é um pedido do João para você em particular. Pelo amor de Deus, não desiste. Um dos trechos bíblicos também fala assim, os campos já estão brancos, só que faltam trabalhadores.
Então quando eu falo, por favor, não desiste, não cansa, não deixa o cansaço te abater, trabalha comigo, irmão. Hoje eu estou aqui, mas eu quero também poder ouvir o que você tem para falar de Deus, porque Deus vai usar a sua vida. Deus, eu acredito muito nisso, por isso que eu acho que Deus é maravilhoso, porque Deus ele vai capacitar quem Ele quer. Deus pode capacitar uma criança para poder falar com a gente. Deus pode capacitar um adulto, uma pessoa já velha, uma pessoa, sabe, qualquer idade. Deus vai capacitar, sabe? Então não desiste, tem tanta coisa para a gente fazer, tanto lugar para a gente trabalhar, tantas pessoas para a gente poder ganhar para Cristo, sabe? Uma das coisas que eu ouvi esses últimos dias foi tipo assim, nem lembro onde é que foi, eu não lembro se foi aqui, eu não lembro exatamente, mas alguém falou quantas pessoas você ganhou para Jesus esses últimos dias, sabe? A importância dessa pergunta não é números, eu ganhei 4, não. A importância é o que você fez para isso. Você está sendo diferença? Ou você já cansou? Porque tem isso. Então, para concluir, irmão, a minha pergunta é, você está cansado? Você está cansado, por exemplo, do pecado? O pecado está te batendo na tua porta, você não está conseguindo resistir, você está quase aceitando essa situação? Ou você está cansado do trabalho na obra? Você está achando que nada está valendo a pena? Você está querendo desanimar? Você está começando a ficar desanimado? Ou você já está desanimado? Você está pensando em desistir? Aí entra o tema da mensagem. Meu irmão, a alegria do Senhor é a sua força. Foca em Jesus. Imite Jesus. Seja realmente um cristão. Não vai falar para os outros se é cristão se não é cristão. Vai falar, eu sou cristão, você tem que ser cristão mesmo. Pessoa, quando você fala, eu acho assim, é um método validador para saber se está tudo bem com a sua vida espiritual com Deus. Você fala assim para a pessoa, você ainda não conhece a pessoa direito. Aí a pessoa pergunta, né, sobre a sua vida. Aí você fala, não, eu sou cristão. Para as coisas estar muito bem, a pessoa fala assim, eu sabia, você tem algo diferente. Quando a pessoa falar isso, você está caminhando legal. Você está caminhando legal. Não é para parar por aí, mas esse já é um bom método, sabe? Então busca ser igual a Jesus. Busca realmente Cristo. Busca ser parecido com Ele. Busque um relacionamento com Cristo. Busque o relacionamento com os irmãos. É tão gostoso isso aqui. Você entendeu? É tão bom isso aqui. Eu me animo em ver vocês. Eu me animo em ver, por exemplo, às vezes eu sento aqui, quando a gente está comendo no final da base, eu sento aqui, fico olhando vocês comendo. Vai, que gostoso, né? Nem estou com tanta fome. Aí eu vejo o Nicão lá, blá, 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 só aqui, ó. Que delícia. E eu fico tipo, não, que gostoso. É bom, é bom. É bom estar com ele. Então busque isso. Busque a Deus. Não desista. Não fique, eu sei, é cansado, dá canseira, mas não desiste. Não desiste. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos Mateus 11. Mateus 11, 28 ao 30. Que diz o seguinte, ó: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter o descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam os meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero que você coloque como pauta dessa sua oração justamente isso. Para que Deus, hoje você já entendeu que a alegria do Senhor é que te fortalece. E Deus vai se alegrar através da sua vida quando você se parecer com Jesus. Então, o foco da sua oração é: eu quero me parecer mais com Jesus. Me ajude a ter mais vigor em Ti. Me ajude a ter mais força em Ti. É isso que eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Deus.
Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, Pai, tem falado em nossos corações. Deus, nós estamos neste momento analisando as nossas vidas. Muitos de nós estamos cansados do pecado, cansados de fazer a mesmíssima coisa, de não conseguir evoluir. Nos ajude, Pai, a ter uma comunhão muito forte com o Senhor, a ponto de que eu não vou conseguir mais andar ali no pecado, porque o Senhor me chama, Pai, mais perto de Ti. Me ajude a entender, Pai, a verdadeira comunhão com os meus irmãos, o quão importante a comunhão com os meus irmãos é, o quanto a comunhão com os meus irmãos me faz crescer. Pai, alguns de nós também estão cansados do trabalho. Às vezes nós estamos olhando para o foco errado, Pai. Nos ajude a redirecionar o foco, a redirecionar o alvo, Deus. Nos ajude realmente a fazer do texto, do tema, que a sua alegria é a nossa força, Pai. Nos ajude, Pai, a te deixar alegres, para que a sua alegria nos encha de vigor, para continuar mais e mais na sua palavra, para continuar mais e mais na missão, Deus, porque sabemos que o campo está branco e que ainda falta trabalhadores. Então eu quero, Pai, ser esse trabalhador. Eu quero estar contigo, Pai. Me ajude a descansar em Ti e ter vigor para continuar trabalhando. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus, amém?